Paz do Senhor, irmãos. Então, a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Crônicas 32. Vamos ler alguns versículos, A seguir, vamos começar pelo 3. E teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que estendia pelo meio da terra. E disseram: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, Que Senaqueribe foi contra o rei, Ezequias. E ele queria, tomar a cidade, do rei Ezequias. E a palavra do Senhor vai falar que Ezequias, quando ele soube, que Senaqueribe ia contra ele, que o rosto de Senaqueribe, era de guerra contra ele, contra aquele lugar, a palavra do Senhor vai falar, que ele não ficou quieto, ele não cruzou os braços e esperou, Senaqueribe tomar e destruir a cidade e o povo. Não, a palavra do Senhor vai falar, que ele se movimentou, que ele foi buscar, estratégias ali com seus maiorais para ver, o que eles poderiam fazer para fortificar a cidade, E a palavra do Senhor vai falar que eles, já começaram a tapar as fontes de águas, para que o inimigo chegasse e não achasse, tanta água ali em abundância, para facilitar a vida do seu inimigo. E o Senhor já começa falando conosco nesse dia, Que quando vinham as adversidades, quando vinham os levantes sobre a nossa vida, que não devemos tão somente cruzar os nossos braços, e esperar que o Senhor faça alguma coisa. Porque, irmãos, o Senhor faz, ele se levanta, para nos ajudar, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Aqui o rei Ezequias, nos ensina, que devemos fazer tudo que está ao nosso alcance, para que o inimigo não venha ganhar, território, para que o inimigo não venha ali achar brechas, não venha achar facilidades, mas não devemos, nos posicionar e procurar fazer a nossa parte, porque a palavra do Senhor fala, que o Senhor ele nos ajuda, mas que o Senhor faz o que não podemos fazer, o que está ao nosso alcance, para nós fazermos, que nós mesmos, venhamos fazer. Então, quando vir, algo contra a sua vida, ou alguém se levantar, usado pelo inimigo para tentar lhe destruir, ou algum problema mesmo se levantar contra a sua vida, que não devemos, esperar de braços cruzados, não, Mas devemos nos levantar e fazer tudo que está ao nosso alcance, para que não venhamos deixar, o inimigo que se levantou contra a nossa vida ganhar território. E aqui, irmãos, no 5 vai falar assim: E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fizeram armas e escudos em abundância. Então, irmãos, olha a palavra do Senhor nos ensinando, que o rei Ezequias, ele não se deu por vencido não, mas ele se levantou, ele se fortificou ali de todos os lados, onde ele podia, Ele se fortificou, e a palavra do Senhor vai falar, que ele, tapou as brechas aqui dos muros, e fortaleceu também, construiu outros muros, E ele fez armas, e escudos em abundância. Então, que venhamos, nos armar de toda a armadura de Deus para todo o levante que vier, sobre a nossa vida, seja na saúde, irmão, seja alguém mesmo se levantando para tentar nos parar. Que venhamos nos fortalecer no Senhor e buscar estratégias do Senhor, assim como o rei Ezequias fez. Ele não cruzou os braços não, mas ele se levantou e ele fez tudo quanto estava ali ao seu alcance para obter vitória. E aqui, irmãos, no 7 vai falar assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, e não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele.
porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que eles afrontavam o povo do Senhor. E eles, né, tentavam amedrontar o povo do Senhor, mas a palavra do Senhor vai falar que o rei Ezequias se levantou, né, e falou ali com o povo. Para o povo, né, ter bom ânimo e para o povo não temer ali, né, as afrontas, porque como eles ali, eles eram braços de carne, eram pessoas, né, que mortais, que podia morrer, né, a qualquer momento, que tinha suas fragilidades, mas com eles não, conosco é o Senhor que está ao nosso lado, é o Deus forte, invencível, né, que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Ezequias falou aquelas palavras ali e animou o povo ali. E o povo descansou nas palavras, né, de Ezequias. E você, como tem sido a sua atitude, né, diante das afrontas? Será que você tem se levantado, né, com palavras positivas, ali crendo que o Senhor é maior na sua vida? Ainda que venham os levantes, ainda que venham pessoas com palavras, né, contrárias, tentando querer te parar. Você tem feito igual o Ezequias, colocado a sua confiança no Senhor que pode todas as coisas, e não no braço de carne que pode perecer a qualquer momento. Então aqui é outro grande ensinamento aqui também, né? Que o rei Ezequias era um homem sábio, ele se levantou ali, né? Para acalmar o povo, para dar uma palavra de ânimo, e o povo ali creu nas palavras dele, né? E descansou nas palavras dele, né? Crendo que o Senhor é maior, que o Senhor pode todas as coisas. Então, irmãos, não importa o que tem se levantado, né? Qual o levante que tem se levantado contra a sua vida, né? Seja físico, seja espiritual, creia que o nosso Deus é maior e que Ele pode todas as coisas, Ele pode resolver tudo. Peça estratégia ao Senhor, peça ajuda e não cruze os braços não, faça tudo o que está ao seu alcance, né? Para conquistar, para conseguir, né, ajuda da parte do Senhor para vencer, né, o que tem se levantado contra a sua vida. E aqui, irmãos, no 10 vai falar assim: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo que o Senhor vosso Deus vos livrará das mãos do rei da Síria? Então, irmãos, eles afrontavam, né, o povo, né, e falavam em quem o povo confiava, né, porque eles se sentiam ali maior do que o Senhor. E eles falavam, né, que Ezequias, né, incitava o povo a confiar. Só que Ezequias estava fazendo certo. Por quê? Porque temos que confiar no Senhor mesmo, é no nosso Deus. Não importa quantas afrontas vierem, né, contra a nossa vida, quantas pessoas usadas, né, pelo inimigo que tentar nos parar, não importa, temos que confiar tão somente no Senhor. E aqui, irmãos, peraí. Aqui no 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis créditos, porque nenhum Deus das nações alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vós podereis livrar o vosso Deus das minhas mãos. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, né? Que eles falavam, né, que Ezequias, né, não enganasse o povo, porque nenhuma nação, né, dos que eles já tinham destruído, e nenhum reino dos que eles já tinham destruído, né, nenhum Deus daquela nação e nenhum Deus daquele reino, né, pôde livrar aquele povo ali da mão deles, né, e do pai deles, o rei Senaqueribe falando. Mas a palavra do Senhor vai falar, né,
que aqueles deuses não pôde, né, livrar aquele povo. Por quê? Porque era Deus de pedra, Deus de ouro, Deus de bronze, né, Deus de madeira. Não era o Deus vivo igual que nós tínhamos. Por isso que aquele povo foi destruído, porque eles colocavam, né, a sua confiança em um Deus que não podia livrar eles. Mas em nosso caso não é diferente. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. O nosso Deus é o criador de todas as coisas. E o nosso Deus, irmãos, não tem tão grande, tão maior e tão poderoso como o nosso Deus. Por isso temos que pôr a nossa confiança no nosso Deus mesmo. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim: e escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra eles, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. A palavra do Senhor vai falar, né, que eles, né, enviaram cartas e falavam, e a palavra do Senhor vai falar aqui também no 18, que eles clamavam em alta voz em judaico, né, contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizar e para perturbarem e para tomarem a cidade. Então, irmãos, eles enviavam cartas e eles afrontavam o povo, né? E clamavam ali em alta voz, até em judaico, para que o povo, né, viesse saber mesmo de todas as palavras ali de afronta, para tentar intimidar o povo, para tentar amedrontar o povo. Então, mais uma vez, o Senhor está falando conosco. Não importa o que vem contra a sua vida para tentar lhe amedrontar, para tentar lhe intimidar. Não dê ouvidos. Então, somente se firme e creia no Senhor, que Ele sim pode lhe livrar. Ainda que o homem que se levantar contra a sua vida, ou um diagnóstico que se levantar, né, contra a sua saúde, possa falar o contrário, não creia, coloque a sua confiança no Senhor e creia que o Senhor sim pode lhe dar vitória, seja qual for a área da sua vida, né, que está necessitando, né, de um socorro, de uma ajuda, de uma vitória. Creia que o Senhor pode todas as coisas. Não se atemorize, não se amedronte, mas coloque a sua confiança no Senhor. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 20, né? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou envergonhado com o rosto em terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Ezequias, ele não deu ouvidos, né, aquelas cartas, aquelas palavras de afronta, né, contra ele, contra o Deus dele, né, mas ele foi com Jeremias, né, com o profeta Isaías, e oraram, né, e clamaram ao Senhor, e o Senhor, né, respondeu a oração deles. Então não importa, né, o que está acontecendo na sua vida, o que tem se levantado, como eu falei, não importa se é um diagnóstico, né, médico, né, ou se é alguém mesmo usado pelo inimigo tentando, né, lhe parar, se levantando contra a sua vida. Não cruze os braços, não. Faça que nem Ezequias. Busque ao Senhor. Ore, porque quem ora, né, o Senhor responde. Quando você ora, né, e se entrega ali verdadeiramente ao Senhor, colocando ali tudo diante do Senhor, no altar do Senhor, o Senhor ouve dos céus e o Senhor traz resposta. E não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Porque a palavra do Senhor vai falar que quando eles, né, oraram ao Senhor por causa desse negócio aí, dessas afrontas, o Senhor, né, ele mandou um anjo, e um anjo só destruiu, né, todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do exército inimigo. E a palavra do Senhor vai falar que eles voltaram, né, envergonhados para a sua terra. Porque, irmãos, o Senhor manda falar também nesse dia, né, que quem se levantar contra a sua vida, né, tentando lhe parar, tentando lhe envergonhar,
Vai ser ele mesmo quem vai sair envergonhado, não vai ser você. Por quê? Porque você crê no Deus que você serve. E você busca e você ora. E quem ora, né? O Senhor não permite, né? Que fique envergonhado. Porque a palavra do Senhor está falando que quando eles oraram, né? E buscaram ao Senhor, o Senhor já respondeu e mandou o anjo, né? Para ir contra o arraial inimigo e destruir aquele povo que estava se levantando contra a vida deles. Então, irmãos, foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Então, irmãos, que venhamos nos firmar mesmo e orar, nos entregar, né, aos pés do Senhor e colocar toda a causa que estamos passando, né, tudo que estamos passando diante do Senhor, porque o Senhor pode resolver. Você faz a sua parte e o Senhor faz a parte dele, o que você não pode fazer. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por mais um dia, Pai, de vida e de saúde na tua presença. Obrigada, Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada, Senhor, nos dê uma semana, né, um resto de semana abençoado. Pai, também eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre, Pai, em cada lar, meu Senhor. Que o Senhor venha visitar, Pai, o teu povo, Jesus. Entra com a tua providência, Senhor. Vai curando, vai salvando, vai libertando, Senhor. Vai restaurando, Pai. Senhor, também eu te peço que quando essa palavra chegar, meu Senhor, o Senhor entre suprindo toda e qualquer necessidade, meu Pai, dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.